na Trilha dos Sabores. Oferecimento Piá. Olá, o programa de hoje está sensacional. Os nossos aventureiros André e Paula do Fototrilha foram a Dom Feliciano, uma cidade de colonização polonesa, com uma gastronomia fabulosa, com dança, com muita cultura polonesa e vale a pena conferir. No meu quadro, eu preparo um dos pratos mais típicos da culinária gaúcha, que é o nosso mocotó, a sopa de mocotó. É muito boa, como dizia o nono. O nosso burgomestre Sadi Omrich fala sobre cervejas especiais. E a dica, sempre muito importante, do nosso sommelier, Maurício Ruloff, sobre vinhos. Fique conosco na Trilha dos Sabores, começando agora. Ladislau Studziński era o nome do meu avô, conhecido como João Polaco, na colônia Z3 em Pelotas. Mas a família dele, os pais dele, os poloneses, primeiro saíram de Dom Feliciano, que é a cidade onde a gente está. A gente teve a oportunidade de conhecer uma das trilhas mais famosas assim do estado, porque é uma trilha de Jeep diferente, é uma trilha pontuada, a trilha de Dom Feliciano. E esse ano, então, a gente foi convidado para fazer a cobertura oficial do evento. A gente aproveitou a oportunidade de estar em Dom Feliciano para conhecer um pouco mais da cidade, mas principalmente eu resgatar isso desse lado, dessa parte polonesa da minha descendência. Nós começamos o dia com um café da manhã servido na casa de um amigo nosso que é jipeiro, que é o Telmo. Os pais deles nos receberam muito bem e a mãe do Telmo nos serviu a herbara. Herbara é um chá de erva mate servido com leite que substituía o café com leite. Já que na época da colonização os poloneses não tinham o café para tomar café com leite, eles tomavam então com erva mate. Simplesmente uma delícia. Nós fomos apresentados para um grupo de danças tradicionais polonesas chamado Solidarność. É um grupo de jovens que mantém essa cultura polonesa. E eu tinha feito uma brincadeira dizendo que faltava um único detalhe para Paula ser a mulher perfeita, ser polaca. E eles então prepararam para ela uma vestimenta típica. O Grupo Solidarność aqui de Dom Feliciano já existe há 25 anos no município, tá? E nós temos feito um trabalho esse ano de divulgação do grupo e de tentar fazer com que a cultura polonesa, não só aqui do município, mas como a dos municípios vizinhos, tenha uma propagação maior e com que a cultura ela possa passar um pouco mais adiante, que já tem ficado esquecido há algum tempo. Em vários lugares a gente sabe da dificuldade que é a gente poder fazer com que a cultura de tempos atrás permaneça viva hoje. A Paula é bailarina, pé de valsa, mas eu sou muito desajeitado com isso, mas nós fomos desafiados. Eu tentei, mas
O máximo que saiu ali foi um Kung Fu. How low were you willing to go? O ponto de encontro nosso com o grupo de dança foi a Casa de Cultura do Imigrante. É um museu que traz ali um acervo desse povo que colonizou Dom Feliciano. Leaving us so, leaving us so. Ela não é uma cidade de colonização, como são as cidades da Serra, que tem bem clara a arquitetura e tal. Isso não tem por lá, tirando uma ou outra exceção. Mas é uma cidade muito organizada, muito limpinha, e que eu acho que eles estão despertando para isso, assim, de que o resgate vai levar a gente para lá. O turismo é uma saída legal para Dom Feliciano. After invasion, this means war, this means war. Faltava então nós conhecermos a gastronomia polonesa. E o pessoal do Jeep Club se empenhou muito em nos receber com essa culinária. E o prato famoso que nós íamos conhecer é um prato feito com sangue de pato. Bem, voltando do Fototrilha com nossos aventureiros André e Paula lá em Dom Feliciano, fazendo aquela jornada maravilhosa, conhecendo um pouco mais, mostrando um pouco mais para vocês o interior do Rio Grande do Sul. É lindo realmente. Bom, já que tá frio, já que nós estamos aqui no sul e temos uma tradição muito forte de alguns pratos de inverno, eu quero mostrar para vocês um dos pratos mais típicos, que é o mocotó. Agora vem a polêmica. O gordo tá louco, o que ele tá dizendo é besteira, não sei o quê, mas o mocotó, a sopa de mocotó é gaúcha. Ela nasceu aqui no sul. Hã? Não? Não? É sim. Sabe o que é? Muita gente acha que o mocotó, como são os miúdos do boi, é a tripa, é o mondongo, né, a buchada, né, essa coisa, que veio lá do Nordeste, ou que veio com os portugueses, ou que veio da África. Não. O jornalista Rodrigo Leitão, que tem um blog chamado Blog Gourmet Brasília, ele fez uma pesquisa lá em 2010, uma pesquisa muito ampla, muito profunda, e mostrou que realmente esta sopa de mocotó saiu aqui do sul, das charqueadas, das fazendas onde tinham os escravos. Nós temos uma tradição aqui muito grande de charqueadas, então a carne nobre do gado ela era transformada em charque, em carne seca. E as vísceras do gado eram dadas para os escravos. E daí surgiu a tradição de se cozinhar a pata e extrair o mondongo, de se cozinhar o bucho, de se cozinhar as tripas, até pulmão eles faziam. E dessa coisa toda surgiu o mocotó, a sopa de mocotó, que depois se alastrou Brasil afora e cada um, ela é meio parecida em todos os estados, mas eu quero mostrar para vocês a nossa sopa original de mocotó. Eu já num programa atrás, eu gravei aí, eu mostrei para vocês que eu estava fazendo a cocção do mondongo, da pata. Nós cozinhamos a pata por 12 horas para que isso aqui, ó, aqui dentro, né? Isso aqui é a pata do boi cortada, aqui dentro tem o mondongo, né? Então é esse mondongo, é essa cartilagem que nós precisamos extrair. E isso aqui só é extraído com grande cocção, com muito tempo de cocção. Então, dali nós tiramos o quê? Nós tiramos esse cara que está aqui dentro, que é justamente o mocotó, aquela coisa que gruda o beiço. Mas, logicamente, que houveram algumas adequações. Nós tivemos aqui uma fortíssima influência de algumas regiões mundiais, aí, como Itália, como Alemanha e como Portugal. E de Portugal, no nosso mocotó, na sopa de mocotó, foi agregado a azeitona e foi agregado também o feijão branco, oriundos justamente dessa orientação gastronômica lusitana. Bom, revendo, quais os ingredientes que nós usamos para o nosso mocotó? Isso aqui nada mais é do que o bucho. Lavado, clarificado, bonitinho, cheirosinho, higienizado. Muita gente diz, eu não vou comer isso. Dom Pedro, quando veio uma vez de São Paulo ao Rio Grande do Sul, parou no Paraná em uma fazenda, e lá ele comeu uma sopa maravilhosa.
E depois é que ele soube que essa sopa também era um mocotó, era feita com miúdos de boi, tá? Porque até lá era só dado para os escravos a coisa, então evoluiu. Nós temos também a tripa. Normalmente da tripa nós abrimos e tiramos o excesso de gordura. Consequentemente, então, nós temos aqui o nosso mondongo cortado, tá? Bonitinho, cheirosinho, gostosinho, tá aqui o mondongo. Ele já vai para onde? Vai para nossa panela. Aqui, a panelinha de ferro, tá? Aqui, ó, entrou o mondongo na panela, beleza. Entrou a tripa também, beleza, maravilha. Ah, mas tem linguiça? Tem, linguiça calabresa. Só que ela não precisa entrar agora. Pode entrar? Pode, mas não precisa entrar agora. O que é essencial que entre agora? Nós vamos cozinhar isso aí. Deixa eu acender o fogo. Lembrando para vocês que fogo aqui em casa tem nome. É Nacional Gás. Chamou, Nacional Gás me atende, assistência técnica, tudo maravilhoso. Agora, aqui ao lado, olha só o que esse creme. Isso aqui é o resultado daquilo que está dentro do ossinho, ou seja, o tutano. Então, aqui eu já vou colocar o nosso tutano, já liquefeito, para fazer a nossa cocção da carne do mondongo, que é uma carne dura, ela precisa muito tempo de cocção, tá? E da tripa. Olha, vou botar isso aqui tudo, não tem por que ficar menos não. Aqui, maravilhoso. Bom, temos essa parte feita, vamos entrar agora com água quente. Até aí. Vamos colocar um pouco de sal a gosto, assim, um pouco mais. E vou tampar e deixar cozinhar. Enquanto dá esta primeira fervura, vamos dar uma olhada na mensagem do nosso burgomestre Sadi Omrich, falando, como sempre, de cervejas especiais. Vai lá, roda, entra Sadi Omrich. Muito bem, chefe José Luiz, amigos Na Trilha dos Sabores. Estamos aqui no pub do Cervejo Maníacos para falar um pouco mais sobre cervejas e cervejeiros. Hoje, tratando de alguns lançamentos que vêm nessa estação de outono e inverno, né? Nós temos aí algumas cervejas que são sazonais, vão e voltam todo ano, né? Geralmente cervejas de inverno e de verão, das estações que são aquelas mais extremas. Não é bem como cervejas de Natal, que também só ocorrem nessa época. Chega no inverno, a gente pode esperar uma representante da tradição de Düsseldorf, Alemanha. Düsseldorf é uma cidade que se notabilizou por fazer cervejas do tipo Alt Beer. São cervejas um pouco mais rústicas, com leveduras de alta fermentação e que têm maltes caramelizados. Durante o inverno, eles trazem as Doppelstick. Doppelstick está para Alt Beer, assim como a Doppelbock está para Bock. Como é que eu explico para vocês? São cervejas que mantêm o estilo, entretanto, tem uma carga maior de malte. Se a gente coloca mais maltes e maltes mais escuros, nós vamos ter uma propagação maior do sabor desses maltes tostados e caramelizados e também um teor alcoólico maior, já que o malte traz a carga de açúcar que vai ser consumido pela levedura para fazer o álcool e o gás carbônico. Então, a Kaus é a Doppelstick da Bamberg, cervejaria de Votorantim, em São Paulo, que trabalha com estilos germânicos, né? Então já é uma reedição desse digamos, paradigma, né? Aqui no Brasil, a única Doppelstick que nós temos até então é a da Bamberg. Em breve eu sei que teremos uma aqui pelo sul, né, do Brasil, feita em Pareci Novo, na cervejaria Abadessa. Mas a gente vai, por enquanto, com a Kaus. Aqui do lado, um lançamento de uma cerveja que já vem com medalha. Ganhou medalha de bronze
no Festival Sul-Americano, na Copa da Cerveja Sul-Americana, que ocorreu em Belo Horizonte. E essa é uma cerveja feita em Porto Alegre, em colaboração com a cervejaria Stillwater, de Baltimore, Estados Unidos. Então a Tupiniquim, de Porto Alegre, começou apenas com estilos Pilsen e Weiss. Hoje tem também algumas colaborativas que estão ganhando medalhas, ganhou a melhor IPA também da América do Sul em 2014. O que essa cerveja traz de diferente? Além dessa parceria, né, com a Stillwater, que é uma cervejaria que vai ao redor do mundo fazendo cervejas também, como um cervejeiro cigano, essa aqui é uma Saison de caju. Ou seja, Saison eram cervejas que eram feitas no norte da França, no sul da Bélgica, que eles faziam as cervejas para esperar o pessoal que fazia a coleta. Né? A coleta, na época, né, que chegava o momento de fazer a colheita dos cereais e das frutas, né, sazonais também, eles faziam essa cerveja para esperar esse pessoal, uma cerveja refrescante, leve, e essa tem então um toque brasileiro, adição de polpa de manga e de caju, além de uma levedura pouco usual, que é o Brettanomyces. Brettanomyces é uma levedura considerada selvagem, que era encontrada em barris de algumas cervejas inglesas, inclusive, e também são algumas das leveduras que fazem na Bélgica aquela Disneylândia que eu brinco, que são os lambiques. Então, aqui passando pela Votorantim, São Paulo, Porto Alegre, e um lançamento que é de suma importância para o mundo cervejeiro, porque é uma cerveja que marca os 15 anos de uma das cervejarias mais importantes do país, que é a Baden-Baden. Baden-Baden começou em 1999, em Campos do Jordão. Foram 4 amigos que se reuniram porque queriam fazer uma cerveja diferente. Então, houve o primeiro Bar Baden-Baden, a fábrica super regional que fazia chopp apenas para o bar, e aí foi crescendo com o conceito de cerveja gourmet. E nós fomos convidados, estivemos em Campos do Jordão para esse lançamento, que é uma cerveja super especial, para quebrar também uma tradição que foi mal ensinada no Brasil. Aqui no Brasil, quando fala de Bock, pensa numa cerveja escura, no mínimo avermelhada. Essa é uma Hellerbock. Hellerbock é uma cerveja que tem uma adição maior de malte, mas de maltes claros. Então ela não fica escura. Uma cerveja clara, uma cerveja com maior potência, uma cerveja gourmet. E essa aqui ainda tem uma coisa muito interessante. Ela tem uma pequena parcela, um pequeno montante de lúpulos brasileiros. Um teste que está sendo feito na região de Campos do Jordão também, com alguns lúpulos brasileiros, que dá para ela essa característica nacional que a Baden-Baden sempre investiu, né? Dentro de todos, tem mais de uma dúzia de estilos. Então, parabéns aos 15 anos da Baden-Baden, e eu convido vocês para continuar na Trilha dos Sabores. Até a próxima! Eu vou fazer agora a outra parte. Já cozinhou um bom tempo aqui. Vou colocar o extrato de tomate. Ele vai dar cor, ele vai dar sabor, dar estrutura ao molho, porque é uma sopa, nada mais que isso. Tem a dobradinha, que é uma coisa, né? Ah, vamos comer uma dobradinha? Dobradinha para nós é somente a carne refogada, com cheiro verde, com tomate, né? Muito bem, agora essa aqui é uma sopa de mocotó. A sopa de mocotó é outra coisa. Então entra aqui o extrato de tomate, que já vai dar cor e sabor. E entra também a azeitona. Por que eu entro agora com a azeitona? Muito simples. A azeitona, ela tem, além da polpa, além da carne, ela tem aquela semente. E eu preciso extrair dessa semente os seus óleos essenciais. Então preciso uma longa cocção. E ela vai ficar com a carne bem macia na hora de nós degustarmos. Fica muito legal. Agora é deixar cozinhar para quase ao final agregarmos o feijão branco, que eu já cozinhei e já está com um pouco do caldo também. E a linguiça, que não precisa de tanta cocção, senão ela pode até desmanchar. Agora é deixar cozinhar. Agora vamos dar uma olhada, enquanto cozinha, no que tem o nosso Maurício Ruloff, né? O nosso sommelier
qual a novidade sobre vinhos e espumantes? Vai lá, Maurício Ruloff, na tela. E aí, pessoal, tudo certo? Nem sempre quando a gente abre uma garrafa de vinho, a sede é suficiente para chegar até o final. Hoje a gente vai falar sobre como conservar o vinho que sobra na garrafa. Primeiro, é bom começar a entender a teoria antes de partir para a prática. Toda vez que a gente tira a rolha de uma garrafa de vinho e o líquido entra em contato com o ar, começa um processo chamado oxidação. O fim desse processo de oxidação é o vinho ficar com gosto de vinagre, é ele virar vinagre, inclusive dá para usar na salada. Mas não é essa a questão. Para beber, para o consumo, ele já não está legal. Tem algumas maneiras de retardar esse processo de oxidação. São basicamente duas. Primeiro, é baixar a temperatura da garrafa, é baixar a temperatura do vinho, ou seja, refrigerar. A segunda alternativa é tirar o ar que está em contato com o vinho. E para isso tem algumas técnicas. Uma das mais amigáveis, uma das mais fáceis, são essas pequenas bombinhas de vácuo que a gente faz como? Ela vem, é um kit, vem junto com uma rolha de plástico ou silicone como essa, de borracha, tá? E como é que funciona? A gente coloca essa rolha aqui no topo da garrafa já aberta, obviamente, insere essa bomba de vácuo e extrai o ar que está aqui dentro. Com isso, a gente chega a dar uma sobrevida a esse vinho que sobrou de até uma semana. Fica numa boa para consumir e não se perde muita qualidade. E uma coisa boa de saber é que esses kits são bastante baratos. Eles costumam custar menos de R$20, então não é nada absurdo. Existem também outras tecnologias que fazem basicamente a mesma coisa, de tirar o ar de dentro da garrafa. Tem alguns que injetam um ar inerte, né, um gás inerte para cá, um ar que não vai ter uma relação com o vinho, né? Não vai prejudicá-lo. Tem algumas tecnologias novas que inclusive tiram o vinho da garrafa sem tirar a rolha. É uma tecnologia totalmente nova, custa bem mais caro do que os R$20 desse aparelhinho aqui. Então isso aqui é o que eu recomendo. Não tá afim de gastar, não quer comprar esse kitzinho, não tem problema. Uma saída bem prática é fazer o seguinte: vamos dizer que a gente tomou meia garrafa, tá? Ao final, o que eu faço? É só comprar, na verdade, depois de usar uma meia garrafa de vinho, aquelas garrafas de 375 ml, o que eu faço? Eu higienizo ela bem com água quente, né? Lavo ela bem e guardo e deixo ela guardadinha. No momento em que eu pego uma garrafa tamanho padrão, 750 ml, e consumo ela até metade, eu posso fazer o quê? Transferir o vinho do volume maior para o volume menor. Fecho a rolha e assim, o que eu estou fazendo? Eu estou reduzindo a quantidade de ar que vai ficar dentro da garrafa. Também é uma saída bem caseira, de baixo custo e que me garante uma sobrevida para o vinho que não foi bebido de uma vez só. E se eu não quiser fazer nenhuma dessas coisas, se eu não quiser passar trabalho nenhum, tem uma saída muito mais prática que é simplesmente devolver a rolha para a garrafa, mas daí botar na geladeira. Como eu falei, resfriando o vinho, a gente retarda esse processo de oxidação. Bom, essas são as dicas de hoje. Façam bom uso em casa e a gente se vê aqui na semana que vem no quadro In Vino Veritas. Em Vino Veritas. Oferecimento Ibravin. E aí está, ó, 3 horas de cocção, tudo pré-pronto, agora entra a linguiça calabresa. Eu uso normalmente linguiça calabresa defumada. Acho que dá muito mais sabor. Dou mais 15 minutinhos, enquanto esses 15 minutinhos fazem a transformação dessa sinergia agora já com a presença da linguiça. Isso vai ser fantástico na boca, gente. Além de ser um prato muito, mas muito nutritivo, ele esquenta no inverno. Aqui nas noites frias a gente tem ganas de tomar essa sopa de mocotó. Pouca gente a recusa. E quem não gosta, ou quem diz, ah não, eu não quero, experimenta, não deixa de comer nunca. É saborosíssima, é agradável ao palato. E depois vocês vão ver a harmonização que eu faço. Com o que eu faço? Qual a bebida que eu vou harmonizar? É vinho? É vinho, mas sem surpresa. Então agora vamos dar uma olhada no restante do quadro lá da gurizada, da Paula e do André, que estavam, onde vocês estavam lá mesmo, diretor? Dom Feliciano, é isso? É? Então, vamos ver o que eles estavam fazendo lá e voltamos para finalizar o nosso mocotó de origem aqui no Sul.
É discutível? Vamos pesquisar, importa que o Brasil é uma sopa só. Todo mundo come o seu mocotó. Vai lá, roda! Em Dom Feliciano a gente conheceu muita coisa bacana e muitas pessoas muito legais. E o Jeep Club nos ofereceu esse jantar de comida polonesa, onde a gente degustou a charina. Nós temos aqui a sopa de pato, a nossa tradicional charina, que é um prato muito usado e cultivado nas tradições polonesas, onde uma sopa feita com pato, sangue do pato, que é aproveitado. Me perguntaram lá se eu estava comendo pela terceira vez por pose ou porque eu tinha gostado mesmo. Eu falei, adorei, e então, não, é porque é descendente de polaco mesmo. Uma sopa muito saborosa, leve e ao mesmo tempo que dá sustância. Voltando então desta maravilha polaca que eles foram visitar, porque é a origem do André. O André é de origem polaca e eles foram lá justamente num núcleo de migração polaca descobrir as suas origens, descobrir as suas comidas, os seus pratos, foi fantástico. E nós vamos explorar um pouco mais essa gastronomia maravilhosa que eles têm. Mas quero lembrar para vocês que se falta algo para a cozinha da sua casa, do seu espaço gourmet, do seu restaurante, Farrapos 3059, Quinet é o endereço certo em Porto Alegre. Olha só a maravilha que ficou. Agora vocês vão me perguntar, Zé Luiz, e a harmonização? Uma cerveja especial? Um vinho especial? Olha, nada disso hoje eu vou usar. Esse prato me remete muito àquelas noites frias, aquelas tardes frias aqui do sul, onde a gente utilizava um vinho bem rústico. Um vinho feito com castas americanas, uma uva Isabel ou uma uva Bordeaux. Eu tenho aqui no garrafão um vinho Bordeaux, daquele que o nono fazia, um vinho Bordeaux, que é um vinho rústico, um vinho de primário, né? Aromas e sabores primários, lembra muito a fruta, lembra muito a uva, ele tem um ataque ao palato muito forte, mas justamente ele se equilibra, ele não se perde em nada, ele se equilibra com o nosso mocotó, que é muito untuoso. E ele, por ser muito forte, por ter muito ataque ao palato, ele consegue ficar equilibrado com essa untuosidade do mocotó. Perfeito para comer com um belo de um pão, mediocramento. E o tempero, vocês vão descobrir agora, nada mais, nada menos do que cebolinha ou salsinha cheiro verde picado e ovo cozido picado. Eu vou montar a mesa, porque a Paulinha está chegando aí para degustar também esta minha sopa de mocotó, mediocramento. Na Trilha dos Sabores, oferecimento Piá,